Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: há conflito entre a ciência e a Bíblia? Meus amados irmãos, ninguém consegue explicar as leis do universo, os fenômenos físicos, químicos, biológicos e físico-químicos sem admitir a existência de Deus. Portanto, o conflito não é entre a ciência e a Bíblia. O conflito é entre a ciência e a própria ciência. O que ensinava a ciência de ontem foi modificada pela a ciência de hoje. Por quê? Porque as afirmações científicas não são axiomáticas. Ou seja, as afirmações científicas dependem de dados observáveis obtidos das experimentações. E esses dados observáveis e as experimentações são sempre sujeitos a revisões. Vamos ler alguns versículos da Bíblia Sagrada. Primeiro versículo, Isaías 40, 22. Diz assim o profeta Isaías: e ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Isaías, escutem bem, há 700 anos antes de Jesus nascer, ele já falava da esfericidade da terra, que a terra era redonda, que a terra era um globo. E quando Isaías escreveu esta verdade científica, não havia um só homem na face da terra que cresce na redondeza da terra. A concepção predominante na época que Isaías falou sobre a esfericidade da terra, e todo mundo pensava que a terra era plana e sustentada por pilares. O primeiro cientista apenas a anunciar a redondeza da terra foi Tales de Mileto, cientista e filósofo. Cerca de 100 anos depois de Isaías já ter dito que a terra era redonda. 3 séculos depois, 300 anos depois de Tales de Mileto, vem agora Aristóteles e os pitagóricos, que eram os discípulos do matemático e filósofo Pitágoras. Então, Aristóteles e o grupo pitagórico, eles provaram a esfericidade, a redondeza da terra. Portanto, há 700 anos antes de Jesus, e só depois, 100 anos de Isaías, foi anunciada a redondeza da terra. E 300 anos depois, foi provado a redondeza da terra. Jó 26, 7 está escrito assim: e ele estende o norte sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. Meus amados, na época, a ciência comum, a crença comum, digamos assim, na época de Jó, era a mesma crença na época de Isaías. Eles pensavam, todo mundo pensava naquela época, que a terra era plana, sustentada por colunas, por pilares. E um detalhe importante é que Jó 26, 7 é poético. E, aliás, todo o livro de Jó é poético, do capítulo 3 até o capítulo 42, é escrito no formato da poesia hebraica. E Jó, quando disse que ele, Deus, estende o norte sobre o vazio, a palavra norte no hebraico é tisafô, que se refere à cúpula celestial visível, se refere ao teto curvo, à abóbada que ficava na direção norte. Jó estava falando poeticamente do céu estrelado. E
que é o hemisfério celestial norte. Ou seja, nós sabemos hoje que nós temos a linha do Equador. Acima da linha do Equador é o hemisfério norte. E abaixo da linha do Equador é o hemisfério sul. E Jó estava posicionado, estava numa posição, vendo o céu estrelado, vendo as estrelas, as constelações do hemisfério norte. Porque a palavra no hebraico, tsafou, é direção norte. Então ele estava, Jó, a contemplar as estrelas, as constelações do hemisfério norte. Se Jó estivesse posicionado, contemplando as estrelas e as constelações do hemisfério sul, ele teria usado a palavra Darum, no hebraico, que significa hemisfério celestial na direção sul. E ele fala vazio, quando ele diz no versículo que ele estende o norte sobre o vazio. A palavra vazio no hebraico é tohu, que significa sobre coisa nenhuma. Significa ausência de sustentação. No original, então, o versículo é: ele estende o hemisfério celestial na direção norte, que está na direção norte, sobre a ausência de sustentação. Ou seja, as estrelas e as constelações não são sustentadas sobre coisa alguma. Então isso contrariava o pensamento das pessoas da época, que pensava que não só a terra, mas as estrelas, as constelações eram sustentadas por pilares. E meu amado, Jó aqui, ele usa uma expressão hebraica chamada natá. Natá significa desdobrar, desvendar. Então, esse versículo no original é: ele, Deus, desdobra. Ele, Deus, desvenda a vastidão, a magnitude do hemisfério celestial norte. O livro de Jó foi escrito há 500 anos antes de Jesus Cristo nascer. E a concepção de que a terra se divide em hemisfério norte e hemisfério sul, hemisfério norte acima da linha do Equador e hemisfério sul abaixo da linha do Equador, só foi consolidada essa afirmação 200 anos antes de Cristo. Mas Jó, há 500 anos, cientificamente inspirado por Deus, já dizia que a terra ela situava numa situação tal, redonda, que ela se dividia em hemisfério norte e hemisfério sul. Portanto, 300 anos depois de Jó ter dito que ele, Deus, estende o hemisfério norte sobre o nada, é que foi confirmado que a terra se divide em hemisfério norte e hemisfério sul. Quer dizer, a Bíblia não erra. 500 anos antes de Cristo nascer, Jó já dizia isso. E 200 anos antes foi consolidado de que a terra se dividia em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, 500 vezes 200, 300 anos depois de Jó ter afirmado isso cientificamente. Jó 38, 71 diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantam. Aqui tem uma pergunta: as estrelas cantam? É a pergunta. Meus amados, a ciência dos nossos dias afirma que a temperatura no interior das estrelas é elevadíssima, chegando até ultrapassar 100 milhões de graus centígrados. Isso faz com que essa altíssima temperatura no interior das estrelas faz com que uma massa quente caminhe, se desloque do interior para a superfície das estrelas. E esse deslocamento produz sons. E esses sons, ao chegar exatamente na superfície das estrelas,
eles se mesclam, se misturam com os sons das pequenas erupções vulcânicas que ocorrem na superfície das estrelas. E essa mesclagem gera uma melodia harmoniosa. O livro de Jó foi escrito há 500 anos antes de Cristo. E esses sons que se mesclam, que se misturam, que vêm do interior das estrelas e se misturam com os sons das erupções vulcânicas da superfície, só foi consolidado, descoberto em 1960 por Robert, cientista americano, físico, Robert Litton. Em Jonas 2,5 diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo se rodeou diante de mim, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Meus amados, só uma breve história de Jonas. Deus ordenou que Jonas fosse evangelizar, pregar. Deus, lá na cidade de Nínive, ele desobedeceu. Ele tomou o navio, não foi para Nínive, foi para outra cidade, Tarsis. Aí Deus mandou uma tempestade, ele tomou o navio e Deus fez com que surgissem tempestades, a ponto de o navio estar se afundando. A tripulação ficou agoniada, jogando as cargas, suas malas para fora do navio, jogando no mar para aliviar, para ver se o navio não afundava. E Jó estava lá. E a tripulação usou, na ocasião, o uso da sorte, que era muito comum na época, para saber de quem vinha aquela culpa daquele navio estar indo a pique. E caiu exatamente em Jonas. E aí, Jonas foi jogado ao mar pelos tripulantes. Ele diz lá no versículo 5 do livro que ele escreveu, diz assim: as águas me cercaram e as algas se enrolaram na minha cabeça. O verso 6 diz: eu desci até os fundamentos dos montes. Aí gera uma pergunta: e no fundo do mar? Tem montes? Tem montanhas? Então a Bíblia está errada. Porque Jó estava no fundo do mar, dizendo que havia descido até os fundamentos. Ele estava, portanto, ao pé de montes, lá dentro do mar, no fundo do mar. Sim, no fundo do mar tem montes, chamados montes submarinos, ou montanhas submarinas. Essas montanhas são elevadas, são elevações, que são areias que se elevam devido às atividades vulcânicas que ocorrem no fundo do mar. Então essas montanhas submarinas, elas permanecem submersas. Agora, quando as atividades vulcânicas são muito intensas, esses montes, essas montanhas vão se erguendo, e quando ela atinge a superfície da água, ela passa a ser chamada de ilha vulcânica ou arquipélagos vulcânicos. Esses montes vulcânicos, essas montanhas submarinas que se erguem a partir do fundo do mar, elas podem chegar até 1000 metros de altura. Então Jonas, ao ser lançado do mar, ele diz: eis que desci até os fundamentos das montanhas, dos montes marinhos. O livro de Jonas foi escrito há 760 anos antes de Cristo. E a ciência só começou a compreender as erupções, as atividades vulcânicas no fundo do mar no século XIX. Em 1872 e até 1873, através de um navio britânico cheio de cientistas, foram estudar o fundo do mar. E ali eles descobriram que, na verdade, tem erupções vulcânicas no fundo do mar. Só foi até aí. Mas, meus amados irmãos, a confirmação definitiva das atividades vulcânicas que formam os montes, as montanhas marinas, ocorreu somente em 1960,
em 1960. E Jonas já havia falado cientificamente, poeticamente, mas também cientificamente, que isso já acontecia. Ele falava que ficou lá ao pé dos montes, no fundo do mar. Meus amados irmãos e irmãs, é assim. Tem outras passagens que falam confirmando cientificamente a palavra de Deus. O livro de Jonas, ele foi escrito exatamente muitos anos antes do nascimento de Cristo, 760 anos antes de Cristo, já afirmava que existia erupções vulcânicas no fundo do mar, formando montes lá no fundo do mar. Louvado seja Deus, que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Abençoe ricamente, divulgue essa mensagem para outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube, cujo endereço é logo aí embaixo. Amém. E louvado seja o nosso Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso.